Estúdio 36 está de volta ao vivo nesta noite de sexta-feira para a última etapa do programa. E na semana que vem, quarta-feira, dia 9, a arquiteta Tina Laus, com a participação também da personal organizer Gláucia Lopes, ministra a palestra Como Decorar e Organizar Sua Casa. Tina, para quem é essa palestra? Essa palestra é voltada para as pessoas que, a princípio, não querem contratar um profissional, querem fazer uma alteração da decoração da sua casa e que estão um pouco perdidas, não sabem por onde começar, como misturar estampas, quanto vai custar a decoração. E por onde começa? Bom, eu passo alguns passos básicos, né? Por exemplo, que a pessoa precisa ter alguns equipamentos, tipo uma trena, precisa ter uma fita crepe, daí eu explico que é para poder marcar no chão a ideia do espaço que vai ocupar aquele imóvel. Então, a princípio, é importante a pessoa ter uma ideia do qual é o espaço que o sofá novo ou um armário novo vai ocupar, né? Importante também saber qual a função que é para aquele ambiente. O que ela quer daquele ambiente? E é importante não misturar funções incompatíveis. Por exemplo? Funções, por exemplo, quando envolve criança, né? Se é um espaço que a criança vai estudar, não ter muitos brinquedos, televisão junto, né? Ou então uma sala de TV com quarto de hóspedes. É importante a pessoa entender que quando tiver um hóspede, ela não vai conseguir ficar vendo TV no horário que ela costumava, tal. E uma outra dica bem importante também é a pessoa observar o que é sonho e o que é a real necessidade, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa viu uma cozinha maravilhosa na revista, mas a pessoa não gosta de cozinhar, né? Não tem como hobby, ou no dia a dia ela não cozinha. E ela é uma pessoa que gosta de passar mais tempo no quarto, lendo. Então, é mais interessante começar a decoração pelo quarto, fazer um quarto aconchegante, com uma luz gostosa, que propicia uma boa leitura, e deixar a cozinha, de repente, para uma outra ocasião, né? E o que a gente prioriza aí quando a gente definir que eu quero mudar mesmo é o meu quarto? Então, e aí eu já tenho lá, tenho cama, tenho armário, mas eu não gosto do jeito que está. O que eu faço primeiro? Primeiro é o planejamento financeiro. A pessoa tem que ter ideia do quanto ela pode gastar para ela poder começar a decoração e terminar, né? Ou pelo menos isso acontece tanto, né? De ficar pela metade, de gastar com um armário lindo, maravilhoso e depois não conseguir botar uma colcha, aí fica aquele armário e a cama. Distração no final, que fica pior do que... Então a dica é a seguinte, listar todos os objetos que a pessoa vai querer, se é, por exemplo, na sala o sofá, um tapete, a cortina, né? No quarto a cama. E procurar, por exemplo, no mínimo 3 lojas de cada item, né? E faz uma média. Essa média vai ser o que a pessoa vai gastar, né? Claro que se ela optar pelos objetos mais em conta, vai ser a média mais barata ou a soma mais cara, mas pelo menos ela vai entender se essa decoração vai caber no bolso dela como ela gostaria ou se vai ter que fazer em etapas. E aí depois desse orçamento feito, o que é mais importante comprar primeiro? Primeiro a gente chama que seriam os móveis principais, né, maiores. Então é o sofá, a cama, a mesa de jantar, os armários. Depois, os complementos, seriam os tapetes, E aí, nessa cortina. ordem de complemento, o que vem? Por exemplo, janela é primeiro que chão? Ou depende do caso? Não, aí pode vir junto. Por quê? Porque quando a pessoa não tem ainda ideia do como é que vai ficar o projeto final, né? Diferentemente quando contrata o arquiteto, no projeto ele já define o tamanho do tapete, do sofá. Mas a gente está conversando com leigos que ainda não têm noção. Então, é importante comprar primeiro o sofá e o armário e aí com a trena tirar a medida para ver o espaço que sobrou e então comprar o tapete, né? Às vezes o móvel vai embaixo de uma janela, então é interessante botar primeiro o móvel para depois perceber que não precisa uma cortina longa, a cortina pode ser curta porque o sofá vai estar embaixo. E aí um leigo, como é que ele define esses espaços? Assim, será que se eu botar um sofá aqui, eu vou ainda conseguir ter um fluxo dentro de casa? Se eu botar um móvel na frente da janela, eu vou conseguir abrir e fechar? Certo. Como é que a gente consegue determinar o que cabe bem dentro do nosso ambiente? Essa pergunta é essencial, na verdade, porque muitas vezes quando se tem uma sala vazia, um apartamento novo, a pessoa olha, ela não consegue visualizar o volume de que cada objeto vai ocupar naquele espaço. Então, com o uso de uma fita crepe, por exemplo, a pessoa pode definir no chão
qual é o espaço que ela gostaria que o sofá ocupasse, que a mesa ocupasse. E, claro, imaginando que no chão aquele volume vai subir, né? E tentar visualizar como é que ele vai se comportar. Essa é uma dica bem legal, É uma dica bem legal. E aí pega a trena e mede o espaço que o sofá está ocupando naquela fita crepe. Com essa medida, digamos, um sofá de 2,10 metros, vai na loja e compra um sofá daquele tamanho. Porque a primeira coisa que a vendedora da loja vai perguntar é qual o tamanho que a senhora quer do seu sofá. Né? E muitas vezes a pessoa não tem ideia. Só que um sofá para 2 pessoas pode, na verdade, ter várias medidas, inclusive de profundidades diferentes. Né? Varia de 80 a 1,10 m, 1,20 m, se for com chaise. Então, essa dica da trena e da fita crepe é bem interessante. Bem legal. Olha, essas dicas todas são bem valiosas. A palestra é gratuita, as inscrições podem ser feitas ou pelo telefone 3028-5562 ou pelo e-mail casaacaso2@uol.com.br na próxima quarta-feira, dia 9, na loja Casa a Caso, no Santa Mônica, na Avenida Madre Benvenuta, 1490. E aí, Tina, quando que a gente, de fato, precisa contratar um arquiteto? Quando precisa fazer um projeto, por exemplo, de gesso com luminotécnico, que já existe, né? Exigem técnicas mais apuradas, né? Mas tem algumas dicas de iluminação simples que a gente mesmo pode... Isso, sim. Né? Utilizar, por exemplo, lâmpadas frias, que são as fluorescentes, né? Econômicas, em áreas de trabalho, cozinha, escritório, né? E lâmpadas quentes, que seriam as incandescentes, que é aquela lâmpada comum, que o pessoal chama que é a lâmpada comum, em áreas que você vai ter um espelho, por exemplo, para trocar roupa, no banheiro, para se maquiar, porque elas reproduzem mais fielmente a luz do sol, que é a que melhor reproduz as cores. Então, se você colocar uma lâmpada fluorescente, que é aquela lâmpada fria no espelho, na hora que você vai fazer a maquiagem vai ficar esbranquiçada, você não vai conseguir ter noção da cor, da roupa. Né? Então, a gente dá essas dicas de Nossa, localização. um monte de detalhes, né? É, bastante. Tem que fazer uma coisa por vez. Primeiro o quarto, e o depois a profissional sala. é importante, claro, numa reforma que exige estrutura, com certeza, claro. Né? E também, por exemplo, desenho de mobiliário, né? Nesses pontos que realmente precisa de um projeto, é interessante entrar em contato. Olha, os contatos da Tina são 3028-7848, 3028-7848 e na internet tinalaus.com.br. Tina, obrigada pela tua presença, boa palestra na semana que vem.